Boa tarde, estamos aqui de volta com a previsão do domingo. Atualizamos aqui domingo, segunda e quinta, aqui é normal. Aqui, além da previsão normal, tem a estendida. Segunda, quarta e sexta é o Peter. Aqui estão os diversos vídeos feitos ao longo da semana. E aqui os nossos canais parceiros. Tem o do Peter, que é o junto com a gente. Se inscrever, acionar o sininho, dar o like, que é importante. E também acompanhar e divulgar. Antes de ver aqui a previsão, vamos à imagem do radar. No momento, como é cedo ainda, né, finalzinho de manhã, começo de tarde, nós temos o quê? Pouca coisa de chuva praticamente no sudeste, alguma coisa de chuva e trovada aqui entre a região de Anápolis, Brasília, em direção até Montes Claros, na parte norte e noroeste de Minas Gerais, e praticamente nada no restante. Com certeza, à medida que for avançando o dia, nós vamos ter aí condições de pancadas de chuva e trovada. Tem aqui também, ó, que aparece aqui no Nordeste, depois a gente vai falar, alguma coisa aqui no Amazonas e praticamente só. É questão só de parte não tem radar e parte é o horário. Na imagem do satélite, nós temos aqui, ó, uma área grande de tempo seco aqui, ó, pegando boa parte de São Paulo, sul de Minas, partes do Rio de Janeiro, avançando aqui para o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, e no restante tem bastante nebulosidade. Então vamos agora à previsão. Então de hoje para amanhã, nós temos como de praxe, grande parte do Pará com pancadas isoladas de chuva, hoje principalmente aqui, mas não se descarta também na parte centro-sul, e menor chance nessa área aqui verde do mapa, onde é mais nuvens do que chuva. No Amapá começa a ter algumas pancadas de chuva aqui no centro-norte, principalmente próximo ao litoral, mas nas outras áreas pode ser que haja alguma chuva isolada. Ao norte do Brasil, pancadas isoladas, mais concentrada entre a Colômbia e a Venezuela. Aqui em Roraima também tem condições de chuva, principalmente na metade sul e noroeste do estado. O Amazonas como um todo, vamos ter pancadas de chuva, agora no final da manhã, começo da tarde nessa região, depois vai se espalhando. O Acre também tem pancadas isoladas de chuva, mais à tarde e noite, ou hoje ou decorrer da manhã. Rondônia também com condições de chuva, agora já nessa região aqui, se espalhando depois pelo resto do estado. O Mato Grosso, pancadas de chuva, inicialmente por aqui, começando por aqui na parte leste, depois se espalhando pelo resto do dia, entre hoje e amanhã, pancadas principalmente na metade norte do estado e mais isolada na parte sul, podendo até passar em branco aqui na área do Pantanal. Na Bolívia, a chuva se concentra mais aqui, ó, na parte norte da Bolívia, próxima a Rondônia, aqui na parte centro-sul do Peru também, dos Andes em direção ao Brasil, pancadas isoladas de chuva. Nessa parte norte do Peru, talvez aqui mais próximo ao Amazonas possa ter alguma pancada de chuva hoje ou amanhã. Nas outras áreas, mais nuvens do que chuva. Mesma coisa aqui no Equador, bom na costa pacífica. E aqui, como a gente já falou, na Colômbia, Venezuela, pancadas de chuva, principalmente nessa região aqui próxima ao Amazonas. No Tocantins, pancadas de chuva e trovada também, principalmente aqui no centro-sul. Ontem deu pancadas fortes na região de Palmas, hoje também não dá para descartar. Aqui que a gente vê aqui, ó, toda essa parte centro-sul da Bolívia, tempo seco, grande parte do Paraguai também tempo seco, mais a nebulosidade, se tiver chuva é coisa bem pontual. A metade sul do Mato Grosso, a região do Pantanal, a chuva que tiver é isolada. Na área aqui do Mato Grosso está mais para tempo bom hoje, essa chuva aqui provavelmente deve aparecer ou no final da tarde e noite de hoje ou decorrer da segunda-feira. Mas não é muita não, é coisa bem isolada, é mais nuvens do que chuva. Mesma coisa aqui em São Paulo. No momento o tempo está bom em São Paulo, com bastante sol nesse domingo, e é provável que essa chuva aqui apareça mais na segunda-feira. Talvez no finalzinho do dia à noite de hoje ou decorrer da segunda-feira, algumas pancadas isoladas nessa metade norte aqui do estado e pouca chance nessa região aqui mais em cinza e talvez alguma coisinha aqui no extremo sul de São Paulo também. No litoral é mais para um tempo assim com variação de nuvens, pouco ou nenhuma chuva, incluindo a grande São Paulo também. Talvez alguma coisinha isolada no final do dia à noite de hoje ou final do dia à noite de amanhã. Aqui na área do Café, em Minas e São Paulo, também
algumas pancadas isoladas de chuva, provavelmente amanhã. No momento está com tempo bom. Triângulo Mineiro também, no momento está com tempo bom, o sul de Goiás também. Então, essa região aqui, provavelmente a chuva deve vir mais amanhã e muito assim mal distribuída. Nessa área aqui, centro-sul de Minas, pode ter alguma chance de chuva e trovada ou no final do dia à noite de hoje ou amanhã, incluindo aqui a região de BH. Essa área aqui, centro-norte de Minas, já está tendo algumas áreas de chuva e trovada, principalmente aqui nessa região de Minas, em direção aqui também a Goiás. Toda essa parte aqui, ó, pode ter chuva e trovada tanto hoje quanto no decorrer de amanhã. Aqui no nordeste de Minas, pouca chance de chuva. No Espírito Santo, talvez alguma coisinha isolada aqui entre próxima a Grande Vitória em direção à Serra e divisa com Minas Gerais. Rio de Janeiro é mais nebulosidade do que chuva, se tiver coisa bem isolada, principalmente na região serrana do Rio. Na capital do Rio vai ficar entre sol, nuvens, tanto hoje quanto amanhã, e um clima bem agradável. Não esquenta muito não. E chuvas aqui na parte centro-sul de Goiás e aqui no Nordeste, como o pessoal já pode perceber, as notícias são boas também. De hoje até quinta-feira, terça, quarta e quinta. Tu vê que engrossa a chuva em toda essa grande área aqui do país. Pega desde dos Andes peruanos em direção ao Brasil, desde o norte do Peru até o sul do Peru, pancadas inclusive fortes aqui nessa área aqui mais próxima do Acre. A chuva se espalha pela Bolívia, também desde os Andes em direção ao Brasil, pegando toda essa parte baixa da Bolívia. A parte centro-norte do Paraguai tem pancadas de chuva, provavelmente terça, quarta e quinta-feira. Volta também aqui, bem aqui a gente fala depois. O Mato Grosso também com chuvas e trovadas, principalmente à tarde e noite, mas é madrugada, manhã, tarde e noite, com períodos de melhora. A chuva aqui no Mato Grosso já está incomodando pelo excesso. O pessoal já está tendo dificuldade de entrar com maquinário no campo, fazer tratamentos. Enfim, os trabalhos normais da lavoura já está tendo dificuldade. Aumenta a chuva também aqui em Roraima, Rondônia, e todo o Mato Grosso, boa notícia aqui, ó, começa a ter uma chuva um pouquinho mais consistente aqui na região do Pantanal, mas se espalha por todo o Mato Grosso pancadas de chuva e trovada ao longo dessa terça, quarta e quinta-feira. Então aqui realmente uma boa notícia, porém continua incomodando bastante o manejo das lavouras de verão pelo excesso de umidade, dificultando a entrada do maquinário. O Tocantins continua com pancadas de chuva em intervalos de melhora, espalha mais a chuva no Pará, quase todo o Pará, tirando essa parte aqui do litoral, começa a avançar na direção de Belém, pancadas isoladas de chuva nessa terça, quarta e quinta, começa a avançar na ilha de Marajó, o norte do Amapá, divisa aqui com o Pará. O Amapá ainda está devendo, a chuva está voltando lentamente. Aqui em Roraima fica mais concentrada ao sul de Boa Vista, na parte sul de Roraima, divisa com o Amazonas, na outra parte norte, sol, nuvens e alguma pancada isolada de chuva. O mesmo acontece aqui entre as Guianas e Suriname, principalmente aqui, ó, mais próximo ao litoral do Atlântico, onde tem uma condição maior de chuva. Diminui a chuva também no centro-sul da Venezuela, a chuva se concentra mais no sul da Colômbia, aqui no Peru, aumenta a chuva aqui no Equador e nos Andes equatorianos e colombianos. Aqui pode ter algumas pancadas de chuva ou neve, dependendo da altitude. Chove bem no estado do Amazonas, Acre, toda essa região aqui vai ter boas pancadas de chuva. É sol, nuvens e chuva, literalmente, entre essa terça, quarta e quinta-feira. O Mato Grosso, a metade norte, melhora a condição de chuva, principalmente da divisa de Minas, Goiás, Mato Grosso e fronteira com a Bolívia. Na metade sul, mais ou menos a altura de Campo Grande para o sul, a chuva é bem escassa. Até tem chuva aqui, ó, terça, quarta e quinta, alguma pancada isolada tem nessa região, mas é muito mal distribuída. Muitas áreas aqui nessa área de verde poderão passar sem chuva. Aqui, chuva também irregular, mas mais áreas com chuva do que sem. Então, essa parte sul aqui do Mato Grosso do Sul fica devendo. Aqui também, São Paulo, nessa região aqui de São Paulo, ó, toda essa parte verde aqui do mapa, tem chance de chuva terça, quarta e quinta? Tem. Mas é possível que muitas cidades aqui
passem só com variação de nuvens, com pouco ou nenhuma chuva. A chuva se concentra mais na parte norte aqui de São Paulo, que mais ou menos, da metade, um pouquinho acima da metade para o norte de São Paulo, tem chuva, toda a divisa com Minas. O nordeste de São Paulo, de Franca para baixo, a chuva é mais irregular. O sul de Minas também, algumas pancadas isoladas entre terça, quarta e quinta. À medida que vai para a parte norte do Café, aumenta a condição de chuva. De Minas Gerais, só esse extremo norte e nordeste é que tem pouca chuva, terça, quarta e quinta, e o extremo sul aqui de Minas. Grande parte de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro, vai ter pancadas fortes de chuva entre essa terça, quarta e quinta. Atenção na região de BH, pode ter algum temporal isolado, exige atenção, pode ser na terça, na quarta, na quinta ou até nos 3 dias. O Espírito Santo também volta a ter bons volumes de chuva, atenção na região da Grande Vitória, nas áreas de Serra do Espírito Santo, um pouquinho menos aqui no extremo norte, divisa com a Bahia. A metade norte do Rio de Janeiro também volta a ter algumas pancadas fortes de chuva, uma chance pequena de alguma chuva forte aqui na capital do Rio, talvez quarta ou quinta-feira. Aqui também no litoral norte de São Paulo, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, algumas pancadas de chuva. E nessa grande parte de São Paulo aqui, pouco ou nenhuma chuva. Mas pega aqui, desde toda essa parte aqui, de azul para cima, principalmente próxima a Minas Gerais, aqui tem umas pancadas boas de chuva. Na área do Café tem chuva, mas é bem irregular. Mas o que preocupa mais é essa grande área verde aqui, onde a chuva vai ser bem escassa, pouco ou nenhuma, tanto nessa segunda, terça, quarta e quinta-feira. Goiás, tempo bom com instável com chuva, incluindo Goiânia e Brasília, principalmente essa parte aqui próxima a Minas, e o restante da região aí com bons volumes de chuva. Nos próximos 10 dias, muita chuva nessa faixa aqui, aquele canal de umidade deslocando um pouquinho mais para cima, não pega tanto São Paulo. Então, aqui começa a ter um pouco mais de chuva aqui no Amapá, Belém, um pouco menos ainda em Marajó, esse cantinho aqui do Pará. A chuva avança pelo Nordeste também. Tocantins com bons volumes de chuva. Boa parte do Pará, tirando essa região aqui. Boa parte do Amapá, tirando a região de Macapá, aqui próximo a Marajó. Com chuva mais intensa na parte centro-sul do Pará. O Amazonas como um todo, boas pancadas de chuva. Volta a chover também na parte norte aqui de Roraima, mas boa parte de Roraima, boas pancadas de chuva. Os países ao norte do Brasil também, principalmente próximo do Brasil, especialmente aqui o sul da Venezuela, a parte da Colômbia mais próxima ao Brasil, todo o Peru também, principalmente o centro-sul do Peru, com pancadas boas de chuva, desde a região andina em direção ao Acre e ao Amazonas, até um pouco de atenção, pode ter alguns problemas nessa região aqui do centro-sul do Peru em relação à chuva excessiva. Um bom volume de chuva no Equador, na Colômbia algumas áreas com pouca chuva, na costa pacífica como de praxe nada. Continua chovendo bem em toda essa região aqui, que pega toda a parte agrícola de Rondônia, toda a agricultura aqui do Mato Grosso, sul do Goiás, do Tocantins, Goiás, toda essa região aqui com excesso de umidade. Pode ser que os problemas vão continuar ao longo de novembro, dificultando bastante o manejo normal das culturas aqui no Mato Grosso. Seja soja, seja alguma coisa de milho que porventura tem plantado, algodão, pastagem, enfim, toda a parte agrícola vai ficar com excesso de umidade em Rondônia, Mato Grosso, sul do Pará, sul do Amazonas. O Acre também aumenta um pouco a chuva, a Bolívia também volta a ter bons volumes de chuva, principalmente a metade norte. O Paraguai também volta a espalhar um pouco a chuva na metade norte do país. Aqui, no Mato Grosso, a parte sul tem chuva, mas está abaixo do normal. Mas pelo menos não vejo ainda problemas por falta de chuva nas lavouras de soja aqui do centro-sul do Mato Grosso do Sul, porque apesar de estar com volume abaixo do normal, não está tendo períodos muito compridos sem chuva. Então, no momento, essa região aqui está numa situação boa. Aqui no Paraná também começa a preocupar um pouco a condição de chuva, mas aqui continua bem. No Paraguai a chuva aumenta nessa região, na Bolívia, muita chuva no Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, divisa com Minas, Goiás e Mato Grosso. A área do Pantanal começa a ter finalmente uma boa chuva. Boas chuvas bem significativas no centro-sul do Goiás,
Distrito Federal, mesmo o norte de Goiás também, pode começar a atrapalhar também aqui o excesso de umidade. Continua com muita chuva nessa grande área aqui de Minas Gerais, que pega o norte e noroeste de Minas. Não tanta chuva aqui no nordeste de Minas, mas tem chuva. Também bastante chuva no Espírito Santo, BH, então bastante atenção nessa região aqui de Minas, ó. Pelo excesso de umidade, alguns temporais isolados não dá para descartar, Triângulo Mineiro também, aqui nessa região de Goiás, toda essa área marrom, esse vermelho intenso marrom, volumes bem grandes de chuva nessa área. São Paulo, a metade norte tem um bom volume de chuva, melhor aqui no nordeste de São Paulo, na área do café em Minas, São Paulo, chuva mais forte na parte norte e noroeste de São Paulo. Alguma chuva aqui nessa parte ajuda a dar uma amenizada no calor e também na secura, que já está começando a preocupar, no Paraná também. Então, essa região aqui tem chuva, mas não é muito significativa, mas ajuda. Algumas pancadas aqui também na capital do Rio, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, do Sudeste, Espírito Santo, Minas, exige bastante atenção em relação a temporais. São Paulo e Rio, bem pontualmente. E também muita atenção aqui entre Mato Grosso e Goiás pelo excesso de umidade. Aqui, ó, toda essa faixa azul, verde escura, onde a chuva fica bem acima da média. Então, o norte do Brasil acima da média, avançando pelo nordeste, as Guianas e Suriname também, começa a melhorar a chuva aqui no Amapá, que anda ruim. Nas áreas bem próximas ao Brasil, continua com chuva acima do normal. Nas outras áreas da Colômbia, Venezuela e Peru, abaixo do normal. Equador também, continua com pouca chuva ou neve em cima dos Andes. Aqui na parte centro-sul do Peru, chuvas acima do normal, aqui preocupa, pode ser que dê algum transtorno nessa área do Peru. A Bolívia, toda ela praticamente com chuva acima da média, na parte mais baixa produtiva, no altiplano normal abaixo. O norte do Paraguai acima da média, Rondônia acima da média, o Amazonas acima da média, o Acre, o Pará, Tocantins e principalmente aqui, ó, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e essa área de Minas, toda essa região aqui com excesso de umidade. Isso aí ajuda no setor elétrico, mas lembrando sempre, hein, essas chuvas que estão ocorrendo aqui, elas vão melhorar o setor elétrico de uma maneira muito ínfima, porque tipo, vamos dizer, está com 15% o reservatório, talvez suba para 16, 17, 18, é uma subida muito pequena, porque o volume de água que precisa é muito, muito grande. Então, nessa área aqui é bom para o setor elétrico, mas para a agricultura começa a preocupar o excesso de umidade. Dificulta tratamento, dificulta adubação de cobertura, dificulta a entrada de maquinário, até colheita, dependendo de como foi feita a época do plantio, também dificulta. Então, tudo relacionado à parte de manejo das lavouras fica bastante difícil nessa região aqui por causa do excesso de umidade. Então, tanto a falta quanto o excesso prejudicam o desenvolvimento normal das culturas e também faz com que tenha menos períodos de sol pleno nessa região. Isso também pode atrapalhar um pouco. A planta também tem que ter água, mas tem que ter sol também, principalmente no caso as gramíneas e a soja, o feijão e outras culturas também. Aqui no norte de São Paulo, bons volumes de chuva. Aqui no nordeste de São Paulo, quanto mais de Franca para o norte, melhor. De Franca para o sul, toda essa grande parte aqui, ó, a metade sul de São Paulo, a chuva vem nesse período de 10 dias, vem, mas já fica mais abaixo do normal, mais dias de tempo seco nessa região, no Paraná, aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Melhora um pouquinho nessa região aqui do Mato Grosso do Sul, mas aqui a parte sul fica devendo, o centro-sul do Paraguai abaixo do normal, toda essa parte de São Paulo, incluindo a capital, abaixo do normal, o sul de Minas Gerais, divisa com o Rio e São Paulo, boa parte do Rio de Janeiro. Então, nessa região aqui, para o setor do turismo, pode ser bom, começa a ter mais dias de tempo bom, o pessoal aproveita mais as praias, os parques aquáticos nessa região aqui, vamos dizer assim, cada lado tem o seu lado positivo. Nessa área de Minas e Goiás fica ruim pelo excesso de umidade, também aqui no Espírito Santo. Então essa região azul aqui é que merece atenção. Risco de temporais, excesso de chuva, alagamentos, deslizamento em toda boa parte de Minas. Aqui a falta de chuva começa a preocupar um pouquinho, principalmente essa região aqui de São Paulo, mas ainda não chega a provocar nenhum grande transtorno. Talvez seja até benéfico para dar mais sol para as lavouras que tem nessa região. E aqui na parte de São Paulo, de Paraná e Paraguai também, chuvas abaixo do normal.
Na temperatura, o de praxe, né? Essa parte aqui mais fria, o restante aqui, tudo com aquelas temperaturas normais dessa época do ano. Entre 19 a 24 graus de mínima em grande parte dessa região. Nesses tons mais amarelo, alaranjado, de 22 a 25 graus. Então dá até uma refrescada, pode-se dizer. Nessas áreas aqui coloridas é onde ficam os Andes. Aqui é frio mesmo, temperaturas perto e abaixo de zero. Nessa parte altiplano aqui da Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Nas outras áreas mais baixas fica aquele friozinho, aquele calor. Até refresca aqui na área do Pantanal, no sul da Bolívia, nessa parte do Paraguai, mínimas aqui um pouco mais baixas, está entrando um pouco de ar frio. Aqui nas outras capitais, tudo dentro do padrão. Belém, provavelmente uns 22, 24, Manaus, Boa Vista, Macapá, Rio Branco também, Porto Velho, 22, 24, Cuiabá em torno de 22, 25, 23, 25 graus, Campo Grande uns 21, 23, Goiânia e Brasília uns 16, 18, Palmas uns 20, 22, temperaturas tudo dentro do padrão. Aqui faz frio, nessa parte aqui começa a entrar um ar mais frio nessas regiões. Vai fazer frio nessa parte aqui de São Paulo, com mínimas entre 14 e 19 graus. No litoral paulista, entre 18 e 21. No Rio de Janeiro, entre 18 e 21. Vitória, 19 e 21. BH, quentinho, 18 e 20. São Paulo pode ter mínimas de 16, 18 graus até 15. No sul de Minas, aqui nas áreas de montanhas, abaixo de 5, 7 graus. De boa parte, entre 10 e 13. Mais quente nessa região aqui, com mínimas entre 22 a 25 graus, calor em boa parte do Mato Grosso do Sul, mas vai esfriar. Ao longo da semana, toda essa região aqui vai ter temperaturas abaixo do normal para a época do ano. O paulista vai até sentir frio, acho que não sei se na terça ou quarta-feira, pode chegar abaixo de 12, 13, 11 graus, vai fazer frio na Grande São Paulo, esfria aqui nas serras de Minas Gerais. Se eu não me engano, sexta-feira em Delfim Moreira, na parte alta, deu 1 grau e pouco, deu até geada. Na Mantiqueira também, na Serra do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, toda essa região aqui vai esfriar, esfria um pouco aqui também no sul do Mato Grosso do Sul e parte do Paraguai. Tanto que está aqui as máximas. Como tem muita chuva, muita nebulosidade, nesse tom aqui alaranjado, de diversas nuances, vai ficar entre 27 a 31 graus em grande parte dessa região. Palmas não passa muito de 28, 30, Belém uns 32, 34, Macapá também, Boa Vista uns 28, 30, Manaus uns 28, 30, Porto Velho, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá em torno de 32, 34, Campo Grande, calor, uns 35, aqui nessa região aqui do extremo sul de Goiás, Triângulo Mineiro, essa parte de Mato Grosso do Sul e essa grande área aqui de São Paulo, de 34 a 38 graus nessa segunda-feira, mas grande parte do Brasil, temperaturas mais brandas. E aqui, nessa parte da cordilheira, o frio normal. Aqui, ó. Então, nessa parte de São Paulo aqui, pode chegar de 34 a 38 graus. Na capital paulista, uns 28, 27, 29. No Rio de Janeiro também, em torno de 26, 28, 29. Aqui em Vitória, BH, uns 28, 30. Goiânia e Brasília, uns 26, 29 graus. E como já falei ali, Palmas não passa muito de 28, 30. O calor fica aqui, mas segunda-feira é o dia mais quente. Na terça, quarta e quinta, alivia a temperatura em toda essa região aqui. Tanto que está aqui, ó. A anomalia nesse período é abaixo do normal em função da chuva. Aqui, em função da chuva, a entrada de um pouquinho de ar frio. Aqui também, toda essa região. Aqui fica um pouco mais quente, porque o ar frio ele vai ficar mais centrado aqui no oceano. Ele esfria essa parte aqui do sudeste, boa parte de São Paulo. Que nem eu disse, ó, toda essa parte centro-sul de São Paulo, sul de Minas, leste de Minas, Espírito Santo, Rio. Essa região aqui não vai ter calor nessa semana. Vai ser uma semana bem fresquinha. Para a praia até pode atrapalhar a temperatura, o tempo até pode estar bom, mas a temperatura não. Aqui na parte leste da região sul, aqui como o ar frio vai estar por aqui, vai fazendo aquele giro, quando chega para cá ele fica mais quente, então ele puxa um ar um pouco mais quente, seca nessa região aqui e aqui fica de normal acima da média. Até dá uma quedazinha da temperatura nessa semana, mas de hoje até o dia 20 de novembro, as médias ficam mais ou menos nesse sentido, abaixo do normal nessa região, normal um pouquinho acima nessa área e aqui nessa região. Então, de maneira geral,
novembro vai se despedindo aí vai seguindo com um mês não tão quente no sudeste e centro-oeste, em função da chuva. Então, nessa semana e nos próximos 10 dias, 15 dias praticamente, nós teremos o quê? Excesso de chuva em muitas lavouras do norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Goiás, metade norte e noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, extremo norte de São Paulo. A chuva melhora na área do café paulista e mineiro. No centro-sul e oeste de São Paulo, a chuva fica abaixo do normal, mais dias de tempo seco, é bom sempre economizar a água. O centro-sul do Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do Mato Grosso do Sul, chuva abaixo do normal. No litoral da região sudeste, boa parte acima do normal a chuva, tirando a parte de São Paulo. Vamos ter um pouco de entrada de frio nessa semana, que vai pegar aqui a região sul e o litoral da região sudeste, partes do sul de Minas, partes de São Paulo, pequena parte do sul do Mato Grosso do Sul. Enfim, é um clima assim um pouquinho diferente do tradicional dessa época. Poderemos ter alguns temporais nessa semana? Sim. Aonde? Rondônia, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, norte, nordeste de São Paulo, pequena chance na Grande São Paulo, algum risco pequeno na Grande Rio, maior na Grande Vitória, maior atenção em BH, Goiânia, Brasília, Palmas. Então aquela parte que vocês viram ali, onde tem aquele azul de anomalia, onde tem que ter maior atenção em relação a temporal, em relação a chuva excessiva, a alagamentos e deslizamento nessas áreas de serra. Um pouco de atenção nas serras do Rio, nas serras do Espírito Santo e principalmente em vários pontos de Minas Gerais. Aquele problema tradicional, mas na agricultura o Mato Grosso é o que está mais sofrendo em relação ao excesso de água. Isso está atrapalhando bastante as lavouras de verão e vai continuar por todo esse mês de novembro. Então não deixe de se inscrever, acionar o sininho, observar os nossos diversos vídeos e acompanhar o nosso canal. Amanhã, segunda-feira, nós teremos a previsão normal e a estendida. Da Climaterra, um bom domingo a todos. Ronaldo Coutinho.